Bem-vindos a mais um episódio de Conexão Kardec, um canal que busca falar sobre espiritismo de linguagem simples, dinâmica e que todos possam entender. Sem esquecer que sigam o nosso canal no YouTube, compartilhem nossos vídeos, deem o like, ativem o sininho para receber atualizações, que isso ajuda muito a gente. E deixem nos comentários dos vídeos dúvidas, sugestões de assuntos que queiram ser discutidos e, é claro, né, elogios, o que tiver que falar, que a gente vai ler com muito carinho. Hoje eu recebo a Nancy Souza aqui, né? Isso. Que ela psicografou o livro do Wesley, né? Isso. Aqui na nossa cidade, o Dr. Wesley, que desencarnou mais ou menos há uns 10 anos, Isso. né? E que foi psicografado por ela aí. Fala um pouquinho de você, Nancy. Então, eu me chamo Nancy Souza, né? Sou pedagoga, instrutora de cursos online, né? Sou apaixonada pelo espiritismo também, pela psicografia. Também sou instrutora de cursos online e com essa ferramenta, né, digital, eu desenvolvi cursos de reciclagem para médiuns, tá? Então, esses cursos de reciclagem, ele surgiu da necessidade de pessoas que buscavam em nossas redes sociais, né, porque o meu trabalho acontece de forma online e ocasionalmente ele acontece presencial, né? Esse presencial acontece nos encontros no Abacateiro, né, onde a gente escreve embaixo de árvore. Então, esse trabalho aconteceu justamente por isso, pela quantidade de médiuns que me procuravam, como eu conseguia realizar esse trabalho de forma autônoma, e disseram para as pessoas que não pode escrever em casa, que não pode fazer esse trabalho fora da casa espírita, e eu desenvolvi, né, esse trabalho, transformando em cursos online, com videoaulas, para ajudar esses médiuns de várias partes do Brasil. Também, residindo no Distrito Federal, eu me tornei corretora de imóveis desde 2011 e venho realizando o sonho das pessoas da casa própria, né? Como médium de psicografia, desde criança que meus dons mediúnicos se fez presente na minha vida e após fazer a minha formação espírita, na Comunhão Espírita de Brasília, uma casa muito bem conceituada no Distrito Federal, durante 3 anos e meio, eu pude trabalhar como médium, né, médium psicofônica, nos grupos nos grupos mediúnicos da casa, justamente para aprender a lidar com os impulsos mediúnicos. Como escritora, eu venho transformando, né, a minha vida justamente pela escrita, através da psicografia, e estamos hoje aqui em São Manuel, lançando o 10º livro, né, que é do espírito, chamado o Dr. Wesley Fabiano dos Santos. Foi um livro que eu escrevi em Brasília, um livro que traz, né, a história de um médico, um filho dedicado, um profissional excelente, mas que não teve a oportunidade de trabalhar e fazer aquilo que ele gostaria, né, aqui na cidade dele. Uhum. E quando ele chega ao mundo espiritual, ele percebe que pode fazer muito mais do que ele poderia imaginar pela cidade e pelos conterrâneos. Entendi. E como foi esse primeiro contato com Wesley? Bem, o primeiro contato com Wesley aconteceu de forma online também com a família. Uhum. Acredito que a própria espiritualidade, ela prepara o médium antes, né, a sintonizar com aquele espírito. Como o meu trabalho é de cartas consoladoras e literária, né, o que acontece? Eu, como trabalho de forma autônoma, não tenho vínculo com nenhuma casa espírita após deixar esse trabalho na casa espírita, após 10 anos do meu trabalho, eu escrevo cartas online. Eu preparo uma reunião via Google Meet. Uhum. Numa semana eu preparo uma reunião de acolhimento. Essas pessoas que me seguem nas redes sociais e que fazem parte dos grupos que a gente prepara via WhatsApp, né? Tem uns grupos VIPs onde você pode participar desse grupo. Você entra lá, é um grupo fechado, onde eu mantenho a minha agenda atualizada. E numa dessas informações, a Dalva nos encontra.
Encontrando a Nancy aí nas redes sociais, ela se interessa pela carta. E aí ela entra nesses grupos, né? Aí ela preenche lá os pré-requisitos, a gente tem uma solicitação que não é uma encomenda, né? É uma solicitação com alguns dados do espírito que você está buscando uma possível carta. E logo na minha sintonia, naquela época que ela nos procurou, eu recebo na minha sintonia, naquele dia da reunião de acolhimento, para o dia da reunião de psicografia, né? Ao vivo ali online. E naquele momento o Wesley chegou na minha sintonia, pedindo para ajudar a mãe dele, que ela não tinha costume com a tecnologia, ajuda a minha mãe, que eu quero que ela participe, né, dessa reunião. E naquele momento eu ajudei a Dalva, né, assim, a Dalva está presente? Sim, eu estou presente, Nancy. E aí eu falei, né, olha, seu filho está aqui, eu descrevi, que veio na minha tela mental, aquele rapaz, baixinho, de óculos, sorridente, impaciente. E quando eu descrevi, né, o filho dela, e eu não conhecia, nunca tinha visto nenhuma foto dele também, porque a mediunidade de que sou portadora, ela é mecânica, é a psicografia mecânica. Então, ela é espontânea. As pessoas participam, eu preciso que elas preencham uma solicitação com poucos dados, porque como o trabalho é online, você precisa da autorização da família para divulgar aquilo nas minhas redes sociais, ou seja, no canal no YouTube. Então, assim que eu leio a mensagem para a pessoa, eu leio um vídeo, eu faço um vídeo da carta e coloco no meu canal. Então, para que você possa divulgar isso para outras pessoas, precisa do aval da família. Então, é a minha segurança que está em jogo, né? Mas, naquele momento, ela já validava ali aquele recado do seu filho. Esse foi o nosso primeiro contato. E, por exemplo, aí você teve esse contato, ele veio com uma carta primeiro, para depois, ou não? Não, ele veio com um recado. Naquele dia eu escrevi um recado pequeno, né? Até porque nas reuniões online a gente escreve pouco. Por exemplo, no máximo 2 folhas, né? É um recado simples, né? Não tem aquela carta longa. Não, a gente traz ali aquele primeiro consolo. O espírito ele vai se afinizando com a sintonia do médium, e daí mais tarde, né? Se for permitido, ele vai adquirindo essa oportunidade, ele vai em busca, né, lá no mundo espiritual, para receber a permissão de escrever uma carta maior para a família, para contar aquilo que ele gostaria naquele dia, mas não é possível. O que acontece? Daí, então, em casa, eu tenho um horário estabelecido com a espiritualidade, e aí a equipe espiritual diz, olha, tal dia, né, aqui você está recebendo essa noite em desdobramento, você vai fazer uma entrevista com esse espírito, você vai receber as informações. E quando eu acordo, eu já trago aquela carta completa. Aí eu me posiciono no computador, escrevo a carta e gravo um vídeo, divulgo no meu canal no YouTube e aviso a família, né? Daí eu mando a carta em PDF para a família, né? Ali, avisando normalmente, que é o único contato que eu tenho com a família, é lá naquele grupo, digamos assim, coletivo. Tá, aí, por exemplo, veio essa carta, esse recado, e posteriormente veio a ideia do livro. Sim. Após escrever várias cartas, não foi nenhuma, nem 2, nem 3, acho que foram uma meia dúzia ou mais, não me lembro. Mas quando ele veio pela primeira vez, o Jerônimo já me falou, este espírito tem um longo trabalho com você. Então, de vez em quando, você vai estar recebendo carta dele. Isso acontece, gente, de vez em quando, não acontece com qualquer pessoa, digamos assim, com qualquer família, né? Eu acredito que tem ali aquelas famílias que já vem determinada a fazer isso aqui na Terra, né? Como ele conta no seu próprio livro. Então, após escrever essas cartas, eu começo a escrever o livro. Eu não aviso a família. Não é avisada a família. Após encerrar todo o livro, aí eu aviso a família. Olha, eu escrevi um livro do seu filho, vou fazer uma apostila dele e vou te enviar para você dar uma lida, analisar, para saber se você valida realmente a obra, se é o seu filho, se é isso mesmo, né? E aí o que acontece? Quando eu mandei o livro para a Dalva, ela demorou aí uns 4 meses para responder. Bom, como eu tenho a minha segurança, a minha confiança e o equilíbrio daquilo que eu realizei, eu tinha certeza que ela ia validar a obra. Primeiro que quando ele chega para escrever o livro, ele diz, eu já trouxe o título do livro, Cartas para a Mamãe Dalva. E ali já ficou registrado. O livro se chama Carta para a Mamãe Dalva. Tranquilo. Aí eu pergunto a ele, o livro
vai ser escrito capítulo a capítulo uma carta para sua mãe? Ele falou, não. E aí ficou essa pergunta, tipo assim, ele respondeu. Mas quando a Dalva leu o livro, que ela não tira nenhuma vírgula, eu fiz a pergunta para ela. Dalva, você gostaria de mudar o título do livro? Aí ela disse, não, você não sabe. Era uma prática que tínhamos, quando ele estava na faculdade, de corresponder via carta, né? Eu recebia várias cartas, inclusive eu tenho aqui a caixa cheia de carta. Eu não vou mudar o título do livro. Já tinha um porquê. Então ali, já né? tinha ali algo programado, por isso que eu falo, eu acredito que já tinha ali tudo pronto, programado, quando ele chegasse no mundo espiritual, que ele já tivesse tudo pronto, preparado, ele ia buscar um instrumento para fazer isso, tá? E poderia ser qualquer pessoa. E eu digo mais para você, o que acontece nesse momento? Ele tentou preparar alguém de São Manuel para escrever esse livro dele. Eu fui a escolhida para preparar essa pessoa. Mas não houve disciplina, não houve boa vontade. E aí o Jerônimo direcionou o trabalho para mim, entendeu? Mas era com muito prazer e muita dedicação, né? Que eu gostaria de ter tido essa pessoa preparada para dizer assim, eu fui preparada pela Nancy porque ela recebeu as primeiras cartas, né? E ontem também eu quero até falar sobre esse assunto, que ontem a Dalva falou no lançamento, que teve uma senhora, acho que chamada Maria, se não me engano, que mandava uns recados para ela, e eu escrevi as cartas com o mesmo significado daqueles bilhetes, digamos assim, que ela mandava para a Dalva, os recados que ela enviava. Eu não conheço essa pessoa, né? Nunca tive contato com ela, mas a Dalva falou sobre ela ontem, né? E eu até pedi ela para corrigir um pouco, porque se não associa, como se tivesse, ela está informando e a Nancy escrevendo, né? Mas não, foram trabalhos distintos que não tem tanta, digamos assim, ligação com esse trabalho que eu vinha fazendo. Entendi. E assim, uma dúvida que eu tenho. Você entra num acordo com o Wesley? Olha, Wesley, tal horário eu vou fazer, um horário específico, tal dia, ou tem dia que você fala assim, Wesley, já foi demais, você já falou demais, por hoje tá bom. Como é que é esse diálogo aí? É uma pergunta que todo mundo faz, né? Todo mundo quer saber, a curiosidade, né? Então, o que acontece? Quando você recebe qualquer trabalho da espiritualidade, ele tem dia e horário estabelecido para você entrar em sintonia com o espírito. Então, eu acredito que cada médium, ele tem a sua parcela de contribuição e de preparação com a espiritualidade que coordena a sua tarefa. No meu caso, nós temos aqui o Jerônimo, que é o coordenador da tarefa. Aí ele diz, você pode estabelecer um horário tal, porque a partir desse momento você vai escrever o livro do espírito do Dr. Wesley. Então, o que acontece? A partir daquele momento que eu recebo o trabalho, eu digo, olha, a partir digamos, segunda-feira, de segunda a sexta, das 14 às 16, eu vou escrever o livro. Então, o que eu fazia com o Wesley? Como eu fiz com outros livros também, com outros trabalhos que eu fiz. Das 14 às 16, o Wesley chegava, né? Mas quando ele chegava, eu já tinha o capítulo pronto para escrever. Mas o espírito, ele está ali do meu lado, ditando aquele trabalho, né? Depois que eu digito tudo, eu vou dando uma olhada, vou lendo junto com ele. Encerrou aquele trabalho, o espírito se despede, né? Ele sai da minha sintonia e aí eu vou fazer o meu trabalho normal. Na sexta-feira, quando eu escrevo o capítulo do mesmo modo, eu convido o espírito comunicante para a gente fazer uma revisão geral de todos os capítulos que foi escrito naquela semana. Se ele não quer excluir alguma coisa, se ele não quer fazer um acréscimo de algo que ele esqueceu, né? Ou se para ele me ajudar também a fazer a pontuação, alguma coisa que ele específico ele queira acrescentar. É feito todo esse processo, tá? Entendi. Mas ele entendia e ele sabia disso. Tanto que não incomodava. Entendi. E qual que é a mensagem que o Wesley quer passar nesse livro? Bem, a mensagem que o Wesley quer passar no livro é para a comunidade, né, de São Manuel,
que, digamos assim, como filho da terra, né, como aquele irmão que nasceu, cresceu e que tentou realizar todos os seus sonhos aqui nessa atual existência, na sua última jornada, e o sonho dele era ser médico, e ele conseguiu, tanto que ele conseguiu uma bolsa integral para fazer a faculdade, porque eles não tinham condições de pagar uma faculdade particular, né, que era o sonho dele. Então, o que aconteceu? Ele se esforça, ele busca essa oportunidade e ele consegue. No livro, ele vem trazer a sua evolução. Ele vem trazer todo esse processo que ele passou no mundo espiritual e ele descobre que através das cartas ele poderia também escrever um livro. E este livro traz a sua evolução, fala do seu processo, fala da criação da sua equipe espiritual no hospital. E quem prepara ele no mundo espiritual, lá no hospital, para formar a sua equipe de trabalhadores, foi o Dr. Inácio Ferreira. Então, o Dr. Inácio, nesse momento que ele trabalha conosco também, junto com a equipe do Jerônimo, além da preparação ali das pessoas, dos enfermeiros, dos outros médicos, porque a equipe do Dr. Wesley, ela é enorme, e ele tem um projeto enorme aqui para São Manuel, de resgates, de ajuda, tudo aquilo que ele não pôde fazer em vida, ele vai poder fazer como espírito, como ele já está fazendo. Como aconteceu ontem no lançamento. Eu escrevi a primeira carta durante o lançamento de uma amiga dele, que está destruída por conta da passagem do pai, e ele descobre que naquele momento ele poderia ajudá-la. Como ajudou? Escrevendo a carta do pai dela, pedindo para que ela, digamos assim, sorria para a vida, minha filha, não fique triste. O seu pai está aqui, ele está melhorando. Apesar de ter passado por todas as dificuldades que ele passou na Terra, que ele sabe, né, do processo de provações e expiações que ele passou, e ele está agora sendo esclarecido para entender o que ele não deveria ter feito. Só que agora ele consegue tirar você do fundo do poço que ele deixou. Mas não se sinta culpada por isso. Agora você vai se libertar dessas amarras que você guardou com você. Então, esta é a mensagem que o Wesley quer deixar. E, além disso, ele prova para todas aquelas pessoas que estavam ali presentes que é possível você salvar as pessoas, né, com apenas uma carta ditada pelo seu familiar. Interessante, porque o Wesley era médico na vida terrena e lá ele vai também para fazer um trabalho de médico, vamos dizer, né? E aí ele chegou lá já como médico? Como que é? Ele já chega e já tem essa equipe, já está tudo programado ou não? Tem um trabalho por trás disso? Não, o espírito, quando ele encarna aqui na Terra, ele tem a oportunidade de evoluir, de crescer como humano, digamos assim, como ser humano. Ele consegue evoluir nesta atual existência, acredito que era uma das provas mais difíceis que ele precisava passar. Então ele veio com esse propósito de ser médico. Quando ele chega ao mundo espiritual, ele percebe que após se refazer, após um tempo de preparação, mas ele é médico. E isso ninguém tira dele, nem na terra, nem no céu, digamos assim. Ele descobre que ele, durante aquela estadia no Hospital dos Médiuns com o Dr. Inácio Ferreira, ele consegue conversar com o Dr. Inácio sobre essa situação e essa possibilidade de formar a sua equipe. E no momento que o Dr. Inácio Ferreira dá o sim para ele, aí ele diz, então eu tenho condições de trabalhar como médico aqui, porque ele também conseguiu trabalhar como médico lá, porque ele também tinha essa formação aqui na Terra, entendeu? Entendi. Então você pode exercer a sua função lá também. Aquilo que ele gostaria de fazer pelas pessoas humildes aqui em São Manuel, como ele trabalhava, ou nos arredores, né? Ele percebeu que, como médico lá, no mundo espiritual, ele não vai encontrar barreiras para ajudar as pessoas. Ele atravessa a parede, ele tem uma velocidade muito maior de chegar nas pessoas. E é essa mensagem que ele quer deixar para as pessoas. Eu aqui também sou médico, tenho uma equipe e consigo ajudar vocês. É esse projeto.
A venda do livro, que eu cedi, né, todos os direitos integralmente para a família, é um tijolo que a gente está lançando no projeto do Dr. Wesley. Ele tem um projeto aqui para São Manuel. E a mãe dele, a Dalva, ela está preparada para isso. Na verdade, a nossa equipe preparou a Dalva durante esses 6 meses. Ou seja, desde quando ela começou a receber as cartas, que ela vem fazendo nossos cursos, né? Ela vem se preparando ali, conhecendo de fato o espiritismo. Porque, na verdade, ela começou pelo espiritualismo, né? Ela começou aprendendo outras técnicas. E quando ela chega no espiritismo, ela se depara com os esclarecimentos oportunos que ela nunca teve. E aí abre um leque, que já era o filho dela se preparando para esse projeto futuro. Entendi. E foi a primeira vez que você fez um livro dessa forma? Os seus outros livros são também feitos dessa forma ou eles têm outros intuitos? Dessa maneira que eu escrevi para uma família específica, foi o primeiro livro, tá? Precisando passar pela validação, né? Para impressão futura, porque tudo envolve, né, a família. Se a família receber um livro desse e disser, eu não quero imprimir, eu não aceito, é o meu filho, mas eu não quero, né? Mas ele mesmo guiou a mãe dele. Ele mesmo fez tudo, porque tudo que ela fazia, ele estava do lado dela. E ela me falava, né? Com esse processo de um filho específico nesse livro, exclusivo, digamos assim, sim. Os demais livros, né, como a gente tem aqui, a minha autobiografia, os outros livros são endereçados para médiums, né, os outros para a dor do luto, né, são terapias, são mensagens edificantes, são depoimentos de espíritos que eu escrevo carta, né, que eu escrevo histórias, as narrativas são muitas, e a gente precisa colocar isso no papel porque vai ajudar na evolução dos médiums. Entendi. Esse Carteira do Amor é o quê? Esse aqui? Esse aqui é minha autobiografia. Sua autobiografia. Isso. Esse livro aqui, eu conto a história a minha história de superação, de fé, de esperança, né? Aqui eu conto como foi o meu encontro com o espiritismo, como eu comecei a trabalhar em casa, como eu fui capacitada pela espiritualidade, como eu recebi o meu mentor espiritual na minha sintonia. Após 10 anos escrevendo cartas de orientação, ele sempre escrevia como um espírito amigo. E hoje, né? Hoje, as pessoas já sabem. A Nancy trabalha com Jerônimo Mendonça, né? E para mim, eu não me sinto nem um pouco vaidosa por essa escolha desse espírito, né? Porque ele é quem coordena a tarefa de psicografia da Nancy. E junto com ele veio outros espíritos trabalhar. Porque quando o médium ele está pronto, preparado, com esclarecimento, quando ele tem um conteúdo já preparado para trabalhar, ele recebe espírito de diversos planos, digamos assim, para a sua sintonia, para trazer mensagens para as pessoas. Entendi. Tem também a mediunidade consciente, que aí eu queria tirar uma dúvida. Sim. Você falou que é corretora e fez pedagogia. Sim. Então essa mediunidade vem de muito tempo, né? Acho que no livro você deve contar a história dessa mediunidade. E como você controlou e entendeu essa mediunidade? Ou veio já de uma família que já tinha médiuns, em que sabia trabalhar isso? Ou você sozinha foi entendendo tudo isso? Não sei se tudo isso acho que é explicado no livro, né? Então, primeiro, vamos por parte, né? Vamos deixar o livro por último. A mediunidade, todos nós somos médiuns. Porém, uns são ostensivos, outros não, tá? O que acontece? Desde criança, que os meus talentos das minhas mãos, né, eles se apresentaram. Eu comecei a bordar, pintar, costurar, sem fazer curso algum. Tipo autodidata, né? Mas ninguém nunca me falou que isso era mediunidade, né? Então era tudo muito perfeito. Um belo dia, eu estava lá na minha casa pintando, né, com uma pessoa que era espírita, né, que é espírita, na verdade. Ela pintando umas rosas lá, me ensinando, tal, eu aperfeiçoando a minha pintura, aquela coisa. E ela começou a tremer, ela começou a borrar as flores. E aí ela diz assim, Nancy,
quem dorme naquele quarto ali? Nós estávamos na cozinha. Eu falei, quem dormia naquele quarto era minha mãe, ela desencarnou. Não, mas tem um espírito aqui que se fez presente e diz que é a sua mãe. E eu gostaria que você descrevesse a sua mãe para mim. E no momento que eu descrevo a minha mãe para mim, essa história eu conto aqui nessa autobiografia, ela diz, não, essa mãe que está aqui não é essa que você está descrevendo. Eu falei, mas é a minha mãe que eu descrevi. Aí ela disse, não, vamos fazer o seguinte, mas ela insiste em me falar que é sua mãe. Aí eu falei, olha, não se preocupe, de repente foi outra mãe. Então vamos deixar isso para uma outra oportunidade, que aqui a gente está pintando. Aí ela falou, eu não consigo mais pintar, a minha mão não vai mais nem para frente nem para trás. Vamos parar com isso? Você aceita ir num evangelho na casa de uma amiga? Lá a gente pode ir, porque ela abre o espaço para outras pessoas. É um evangelho familiar e ela abre espaço para as pessoas. Não, eu posso ir. E ali já estava quase próximo, 17 horas, lá começava às 19. Falei, então vamos parar com tudo, a gente se arruma, faz um lanche e vamos para casa dessa senhora. Lá chegando, eu já conhecia todas aquelas pessoas daquela casa. Né? Porque eu era uma pessoa muito conhecida na cidade e eu conhecia eles, que eles eram meus clientes. Ai, Nancy, é você? Olha, me disseram que você... Eu falei, olha, eu tô aqui. Me disseram que eu podia vir no seu evangelho. Sim, você pode participar. E naquela noite do evangelho, assim que encerrava o estudo do evangelho, era um evangelho no lar, digamos assim, mas era um cômodo igual esse que a gente está aqui no fundo da casa, onde os pais dela trabalhou durante muitos anos sobre o espiritismo, praticando ali o evangelho, recebendo as entidades, né, consultando as pessoas. E daí, quando chegou a minha vez de tomar o passe, a médium que se dirigiu a mim, mediunizada, o espírito comunicante disse, amanhã eu gostaria que você viesse aqui no período da tarde, conversa com a médium, porque eu quero falar com você em particular. No dia seguinte, eu fui. Lá chegando, ele disse, você tem uma tarefa longa, e eu gostaria que você frequentasse o nosso ambiente a partir de hoje. Aí eu falei, quantas vezes vocês atendem aqui por semana? São 3 vezes por semana. Então tá bom, as 3 vezes por semana, com disciplina. Eu tava lá. Na verdade, eles começaram a me preparar naquele momento. Ali eu eduquei a minha mediunidade, eu comecei a trabalhar, eu comecei a entender sobre a doutrina espírita, mas eu não tinha o conhecimento suficiente para entender os meus dons. Então, tudo aquilo que eu fazia, né, os meus talentos, que eu não fazia curso, todo mundo ficava admirado. Eu fazia crochê numa rapidez tão grande que chamava a atenção das pessoas. E daí eu comecei justamente nesse cantinho, né, nesse evangelho no lar, a educar a minha mediunidade. E aí isso é falado no livro? Sim. Sim? Sim. Tá tudo na minha autobiografia, tudo muito bem esclarecido lá. E aí também tem o Laços de Ternura, né? Laços de Esperança, desculpa. Isso. Que fala da terapia do luto. Terapia do luto materno ou geral? De um modo geral. De um modo geral. Tá? O que acontece? Reconstruindo famílias após a terapia do luto. Quando um ente querido parte, né, a dor do luto, não importa se seja pai, mãe, filho, eu acredito que ela tem um significado profundo para essas pessoas e a dor somente ele pode descrever. Aqui nós preparamos mensagens para essas pessoas de fortalecimento, de consolo, de apoio. E nesta nova edição, aqui existe alguns depoimentos que eu acrescentei. Então tem depoimentos de pessoas, né, de espíritos, que vieram para fortalecer e dizer, nós não morremos, apenas mudamos de plano. E quando você recebe uma carta de um familiar, ela muda toda a sua vida. Eu tenho escrito cartas, eu vou citar um exemplo aqui, por exemplo, de esposo e esposa que desencarnam. Após o esposo ou a esposa receber uma carta, tudo muda na vida dele.
É como se ele estivesse ali amarrado, sem conseguir caminhar. E quando a carta chega, esses laços se quebram, digamos assim, essa dor, né? Essa ferida, ela começa a cicatrizar e ele começa a observar à frente dele com outros olhos. Ele percebe, ou ela percebe, que precisa reconstruir sua vida. Ele precisa evoluir espiritualmente e retomar a sua caminhada. Nesse momento, a gente fala que você precisa ressignificar. Porque é nesse momento que você percebe, ele está me dando carta branca para seguir em frente. Então, por esse motivo, eu sempre falo para as pessoas, porque já aconteceu muito, né, de pessoas constituírem outras famílias, ter outros filhos, construir um novo padrão de conhecimento e de vida com essas pessoas. Isso após as cartas. Então, esse remédio, né, ele está aí para todas as pessoas que a espiritualidade permitir e aqueles que tiverem o merecimento. Muito interessante. Lembrando, gente, que no YouTube os nossos vídeos são liberados toda quinta-feira, tá? Às 8 da noite. E aí vão lá, compartilhem nossos vídeos, sigam o nosso canal para ajudar a gente, tá bom? Voltando no seu trabalho, Nancy, onde a gente pode conhecer tudo isso? Então, como o meu trabalho acontece de forma online, nos meus canais digitais, tá? Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, TikTok, tá tudo lá. Tá tudo lá. Tá? Tudo atualizado, tá, gente? Eu mesma recebo as informações, sou eu mesmo quem respondo os meus seguidores, tá? A gente ainda não tem uma equipe formada para responder, para ajudar, mas eu tenho o maior prazer de responder as pessoas, né? Tanto que eu abro esses grupos para poder atender as pessoas do coletivo, né? Então, tudo que eu posto lá, as minhas redes sociais são atualizadas todos os dias, a minha agenda de trabalho também, ela é toda atualizada diariamente. E lembrando que eu esqueci de falar aqui no final sobre o livro Mediunidade Consciente, né? Então, essa obra nasceu, né, desse trabalho de orientação espiritual dessa equipe que me preparou, que me capacitou para esse trabalho. Então, aqui eu falo sobre a nossa escola de médiuns virtual, sobre os cursos de reciclagem, sobre a nossa comunidade literária, né? Eu também fundei uma comunidade literária para que você seja membro, né? Você paga um valor ali mensal e recebe livros inéditos na sua casa. Então, tudo isso a gente vem planejando e realizando para que as pessoas não deixem de ler as nossas obras, de conhecer o nosso trabalho. E para médiuns que estão aí buscando a educação mediúnica, o conhecimento aprofundado de uma pessoa que está aqui realizando esse trabalho com amor, de forma autônoma, nós temos essa obra. E nessas redes sociais eu consigo comprar os seus vídeos? Sim, você consegue comprar nas redes sociais, eu te atendo, você recebe via correios, a gente faz todo o processo ali. Temos também um catálogo ali no WhatsApp, né, uma loja virtual, digamos assim. Então lá no catálogo eu sempre compartilho nos meus canais digitais o link, você pode entrar lá, conhecer, lá tem livro, lá tem crochê, lá tem artesanato, lá tem todos os nossos livros, tem os cursos, você pode adquirir qualquer horário. Entendi. Como professor, você fez pedagogia, né? A pedagogia você usa também nos seus cursos, com certeza. Foi por isso que você escolheu a pedagogia ou veio também, foi uma coisa diferente? Por que a pedagogia? Então, eu sempre tive um sonho, né, de fazer uma graduação. Como eu tenho 4 filhas e todas graduadas pela UNB, né? Então eu disse, bom, quando eu terminar o trabalho das minhas filhas, vai ser a minha vez. E nunca chegava a minha vez. Quando chegou essa fonte inesgotável de conhecimento na minha mente, falei, bom, eu preciso mais conhecimento. Aí eu entro na pedagogia, né? A pedagogia surgiu porque eu precisava aprender o trabalho de revisão,
Eu precisava aprender a diagramação dos livros, eu precisava aprender a fazer capa, fazer muito, porque eu tive muita dificuldade com isso. Eu tive muita dificuldade com as pessoas para entender a questão espírita, né, do conteúdo espírita para você fazer uma revisão. E nesse momento eu tomo a iniciativa de fazer a faculdade. E essa faculdade, ela vem para agregar valor, porque com ela eu tenho o respaldo de me tornar essa instrutora de cursos online. A espiritualidade me traz as ideias e eu monto um curso de reciclagem com videoaulas. Este livro, Mediunidade Consciente, e o outro que está saindo agora nos bastidores da mediunidade, ele é como se fosse uma apostila dos nossos cursos de reciclagem. Então a gente tem todo um processo montado. Entendeu? Então, aquela apostila que eu confeccionava lá em PDF e mandava para a pessoa, você não vai mais receber aquela apostila, você vai receber um livro. Viu aí como a coisa foi evoluindo? Né? E aí eu preparo as videoaulas. Então, se você assistir uma videoaula minha, você não vai ter nenhuma dúvida sobre aquilo que você busca. Aí você vai dizer, a Nancy tirou todas as minhas dúvidas. Então, por esse motivo, também pelo respaldo, para o reconhecimento das pessoas, e você também tem uma graduação, eu resolvi encarar todas as dificuldades para fazer a minha graduação tão sonhada. Que bom, fico feliz. E você falou também que é corretora, né? Sim. Isso já é uma curiosidade. Já aconteceu de você estar mostrando um apartamento e ao você entrar ali e falar, ixi, aqui tem um espírito aqui que quer falar comigo. Já aconteceu alguma coisa assim? Então, já aconteceu algo muito parecido, né? Eu tinha uma senhora que me convidou para avaliar a casa dela, porque ela precisava vender a casa. E eu fui conhecer o apartamento para poder tirar as fotos, fazer a avaliação. E quando eu cheguei lá na casa, a casa, ela era acumuladora, né? Então, ela acumulava não somente produtos, mas tudo que era de reciclagem. E era uma pessoa instruída, o esposo dela trabalhava no ministério, aquela coisa toda, mas ele teve um problema sério de saúde que ele ficou, né, imobilizado na cama. E ela precisava vender aquele imóvel para poder custear, né, o tratamento dele, porque o plano de saúde não cobria tudo. E ela precisava também mudar para um lugar, tipo assim, uma casa, porque ele precisava andar de cadeira de rodas, e ela morava num prédio, né, que não tinha elevador, então já tinha essa dificuldade. Uhum. E naquele momento eu percebi, né, que aquele acúmulo de produtos ali estava fazendo mal àquela pessoa ali. E naquele momento eu pedi à espiritualidade que ajudasse aquela família, não pelo que eu ia ganhar, né? Mas que ajudasse aquela pessoa, né? Se fosse da vontade mesmo de vender aquele imóvel. E naquele momento eu senti que a espiritualidade trouxe aquela luz, como se fosse uma chuva de limpeza naquele ambiente. E aquele ambiente foi limpo e não demorou. Eu levei apenas 2 pessoas. Levei a primeira, na segunda pessoa eu fechei negócio. Então, não demorou. Primeiro, eu acredito que a necessidade da própria família de ter que desfazer daquele bem para ajudar na saúde do provedor da família, claro que não ia poder mais, porém ele estava encostado, mas estava recebendo o seu salário, mas não dava. Então, eu acredito que a própria espiritualidade ajudou tanto ela como o meu trabalho naquele momento, que fui esse instrumento, porque a espiritualidade ela precisa do fluido vital do médium para poder ajudar tanto os espíritos que estão precisando de ajuda, como para fazer uma limpeza no ambiente. Ele precisa do fluido vital do médium. E eu acredito que eu ali dentro ajudei muito, né, nesse processo. Nossa, que interessante, Nancy. Gostei. Bem, o nosso tempo, nosso episódio está chegando ao fim. Eu queria agradecer a sua presença, Nancy. Foi maravilhoso conversar com você, foi gratificante saber a história do Wesley, conhecer os seus livros, conhecer você, que é uma pessoa incrível, tá? Queria agradecer muito a sua presença aqui. Você tem alguma mensagem que você queira deixar? Fique à vontade.
Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês, né, que nos receberam aqui em São Manuel. Agradecer a Dalva, a família dela. Agradecer também aos seguidores, porque se eu estou aqui hoje, né, falando sobre todo esse projeto, né, é a primeira vez que eu faço um trabalho desse fora de Brasília, né, na verdade, onde a gente produz todo esse trabalho. Apesar de já estar nas redes sociais há um bom tempo, apesar do nosso trabalho acontecer de forma virtual, existe, né, muitas pessoas que acreditam, que validam o nosso trabalho, isso é importante. E esse livro chega para quebrar esses paradigmas, né, para desmistificar esse processo. Né? Ai, que eu não posso receber. Então tem que conhecer o médium, saber quem ele é. E eu estou aqui, né, como prova viva que isso é possível. E eu gostaria muito de agradecer os seguidores. Foram vocês que contribuíram para que eu estivesse aqui hoje. Agradeço também o pessoal do podcast, né, que me receberam com tanto amor e carinho. E todo o pessoal dessa cidade. Deixo aqui para vocês e de toda a nossa equipe espiritual aqui presente o nosso abraço fraterno. Muito obrigado a todos que ficaram com a gente até o momento, né? Na próxima quinta-feira, um novo vídeo, como sempre, e até o próximo episódio. Tchau, tchau!